Oi, eu sou a Marcela da Pion e hoje eu vou conversar com a Isa Polim. Ela dá várias dicas para você fotografar os seus alimentos, as suas coisas que você faz super gostosas para vender com o seu celular. Eu tô muito feliz, assim, de que você realmente topou conversar comigo, porque eu sei que é a correria, né? Obrigada a você pelo convite, estou super empolgada. Eu também. Eu sigo o seu trabalho há algum tempo. Eu vi indicação até no perfil do Léo Horta, que eu sigo ele há Que algum legal. tempo, porque eu sigo a Lu Ferreira há Conheço ele. muito tempo. Uhum. Mas, tipo, muito tempo mesmo. E eu Uhum. sou uma pessoa que eu sou apaixonada por fotografia, não fotografo. Então, Uhum. assim, de hobby mesmo, mas eu sou apaixonada. E o que você faz não é nem fotografia, para mim é arte mesmo. Porque é Obrigada. igual a última, uma postagem que você fez até com a fotografia 3D, né? Uhum. Cara, pensar que aquilo ali é cartão, né? Papel cartaz, papel cartão, Sim, assim, sim, cartolina. e tem esse efeito tão bacana, eu acho Uhum. que acrescenta muito para as pessoas, assim, eu fico pensando Sim, que o nosso público aqui realmente é de pessoas, de pequenas empreendedoras mesmo, geralmente sim. somos mulheres Uhum. múltiplas que fazem muitas coisas, ainda tentam tocar o seu próprio negócio. Tem gente Sim, que não consegue, por exemplo, principalmente na parte de confeitaria, que ainda é seletista, não consegue abrir mão da CLT por conta, para investir totalmente no próprio negócio, mas tem a paixão, tem o gosto. E ter Uhum. essas pequenas dicas fazem muita diferença no visual, Uhum. na apresentação do trabalho, valoriza, né, o trabalho. E me Sim. conta, se apresenta, me conta sobre o projeto, sobre os seus cursos. Uhum. Bem, nossa, tem muita coisa para falar. Deixa eu pensar mais ou menos, organizar minhas ideias e ver como é que eu vou contar a minha história, porque é muita coisa e cada vez mais, eu acho que cada vez, à medida que eu vou amadurecendo dentro desse projeto, né, eu vou entendendo como muitas coisas na minha vida me fizeram chegar onde eu estou agora, sabe? Me Uhum. fizeram ser o que eu sou, assim. Então, cada vez mais eu vou entendendo que existem vários pedaços dentro da Uhum. minha história que fazem parte e que são importantes e que merecem ser contados. Sim, Toda vez que eu conto uma história, eu conto ela um pouquinho diferente e mudo um pouquinho. é porque são várias partes de você que foram sendo construídas e são Sim. reconstruídas a cada passo, né? Então, todas Uhum. elas são importantes. Sim. Bem, na fotografia, com a fotografia especificamente, eu comecei durante a pandemia. E antes disso, eu não sei se você sabe, mas eu sou doutoranda. Eu fazia doutorado em engenharia elétrica. Não, Então, pois é, mudou muito radicalmente. não, E não aí, na só verdade, radicalmente, porque engenharia elétrica é hiper, ultra, super é difícil, né? difícil. Ah, Então, na verdade, eu comecei em engenharia, mas eu sempre fui, desde criança, muito envolvida com artes. uhum, Isso foi uma influência muito forte da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito artística. Ela é arquiteta, só que ela uhum. sempre gostou de desenhar. Minha avó costurava muito bem, cozinhava muito bem. Então, desde pequena, eu tenho muitos incentivos da minha vida que me faziam gostar de arte. Então, eu já passei por muitas fases. Eu já desenhei, eu fazia aulas de pintura, eu fiz aulas de dança quando eu era mais jovem. Hoje em dia, eu sou muito envolvida com a dança também. Eu acho que influencia muito, apesar de eu não falar muito sobre isso, mas eu acho que influencia muito na minha forma de fotografar. Uhum. E cada época da minha vida foi sendo marcada por algum interesse diferente. E sempre era algo muito mais artístico do que engenheiro. Uhum. Só que chegou o terceiro ano do vestibular, eu era muito boa no colégio, especialmente nas exatas. E aí, essa foi o que eu herdei do meu pai. Meu pai é engenheiro, eu segui basicamente a carreira do meu pai. Ele é engenheiro eletrônico, Aham, né? E trabalha com processamento de sinais, que é a minha área também. aham.
E aí, enfim, fui muito influenciada a entrar para engenharia com aquela promessa de você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ter uma vida muito mais estável. Na verdade, não foi só essa promessa. Na verdade, o que me prometeram foi o seguinte: se você fizer uma carreira em engenharia, se você entrar para engenharia, depois você vai ser capaz de fazer o que você quiser. E aí eu entrei com essa promessa pensando, lá na frente eu posso mudar de ideia. Tá vendo? Eu já entrei na faculdade já com querendo essa mudar de ideia. sensação de, tipo, cara, lá na frente eu posso mudar de ideia. Eu passei esses 5 anos de faculdade muito envolvida com a faculdade. E aí foi um período que eu fiz algumas aulas de dança, mas eu realmente estava ali na faculdade, 100%. Foi muito exaustivo, foi muito estudo, foi, enfim. Mas é uma Foi muito faculdade legal difícil, também. né? Que consome Sim, muito, né? foi muito difícil. Mas, na verdade, eu sinto muito orgulho de ter feito essa faculdade e de ter ido muito bem, assim, de ter percebido que eu era boa naquilo também. E eu gostei muito. Eu falo isso, mas eu gostei muito de fazer a minha graduação em engenharia eletrônica, na verdade. E quando eu entrei no mestrado, as coisas começaram a sair do lugar, sabe? Porque eu comecei a perceber que não era exatamente aquilo que eu queria. Na verdade, eu tinha uma certeza muito grande. E aí foi uma certeza que veio junto comigo até agora, que eu queria ensinar. Eu queria ensinar, eu tinha certeza absoluta. Eu percebi isso no meu segundo período da faculdade, já ainda na graduação. E eu percebi que eu queria ensinar, porque eu era boa aluna, mas eu percebi que ajudar outras pessoas me fazia aprender mais, me fazia ser melhor, e tinha alguma coisa dentro de mim que sei lá, que se sentia energizada com aquilo. Mas eu era monitora de cálculo 2, que era uma das minhas matérias preferidas, que era o que eu mais tinha facilidade de fazer. E aí eu ensinei, eu adorava. Nossa, eu tinha um período lá, sei lá, 2 vezes por semana que eu tinha uma sala e tirar as dúvidas. E aí é muito pouca gente de cálculo 2, na verdade, é mais gente para tirar dúvida de cálculo 1. E eu ficava ali, tipo, 1 hora ajudando todo mundo que viesse sei lá, e tivesse disposto a aprender alguma coisa. Eu adorava aquilo. Nossa, tem muito tempo que eu não lembro disso. E passava o tempo, você nem via. Sim, pois é. E eu sentia que era aquilo que eu queria fazer, assim, eu queria ensinar. E aí eu dei aulas particulares e eu gostava muito, me envolvi muito com isso, tanto que no mestrado eu não me envolvi tanto com isso, mas no doutorado eu comecei a dar algumas aulas na graduação. A gente tem no doutorado, a gente, na verdade, para trabalhar com pesquisa no Brasil, quase 100% das vezes você precisa ser professor de universidade. E, na verdade, eu gostava da pesquisa, mas o que eu queria ser era professora universitária. E teve um professor que me permitiu ensinar, né, dar aulas para uma das turmas. A gente tem, na verdade, no doutorado, a gente tem uma matéria obrigatória, que também esqueci o nome, enfim, que tem a ver com o ensino, que a gente tem que fazer para se desenvolver nessa parte de ensinar, né, de estar com os alunos. Então, aquilo era o que eu gostava de fazer, adorava aquilo. E aí era muito engraçado, porque eu ia para a aula e as pessoas achavam que eu era uma aluna, né? Os professores olhavam para mim, tipo, o professor da aula anterior olhava para mim e ficava assim, mas cadê o professor da turma nova? E eu, tipo, eu tô aqui. E ele olhava pra minha cara, tipo, carinha de nova, né? Tipo, eu ainda tenho cara de bebê, apesar de ter 32 anos. Mas mesmo assim é nova. Olhava para mim, tipo, como assim? Como assim você vai dar aula? Enfim. E aí era muito desafiador, porque turma de homens, uma mulher nova dando aula, muitas vezes eu não tinha respeito. Numa área muito machista, né? Com muitos homens, acho que deve ser até a maioria de alunos, e não só você, mulher, como também uma mulher jovem, né? Sim. E aí era muito difícil, assim, mas eu tava ali, eu preparava a aula, ia toda vez, e aí toda vez, cada vez que eu ia ficando mais fácil, eu ia ficando mais tranquila de dar aula, e eu sabia mais confiante, né? Mas eu sabia que eu tinha que estar ali, sabe? Que eu tinha que estar ali ensinando. E eu abria um espaço para dúvidas, eu fazia, tipo, mais do que me pediam para fazer, porque eu gostava daquilo. E aí, no final do meu doutorado, na verdade, eu já estava... na verdade, eu estou quase no final do doutorado. Eu defendi a qualificação, mas entrou a pandemia e sei lá, e começou tudo. Eu ainda nem entrei na questão da pandemia, mas minha vida virou de cabeça para baixo e aí o doutorado está trancado.
Mas a verdade é que eu fui até quase o final. Eu fiz 4 anos de doutorado. Nossa, falta diploma, né? Praticamente. Pois é, eu fui muito longe. Eu fiz muita coisa no doutorado. E você sempre teve esse propósito de ensinar muito forte, né? E aí, no meio de uma pandemia, isolamento social, sem poder passar o seu conhecimento. E também no começo a gente não sabia como que ia ser, todo mundo achou que era só 15 dias. Acredito que as faculdades pararam até entender a necessidade de fazer as aulas online, né? Então pararam por também muito com tempo. isso. Então, pô, você está sem nada, né, no final das contas, e sem aquele propósito latente que, pelo que você está falando, veio desde muito cedo em você, o propósito de auxiliar outras pessoas. Sim, sim. Pois é, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar cercada de pessoas. E eu gosto de compartilhar o que eu faço, né? E eventualmente, ao longo do doutorado, eu fui me envolvendo muito com gastronomia. Eu já gostava de cozinhar, mas eu fui me envolvendo muito. Eu fui estudando muito. Eu comprei livros, estudava, fazia várias receitas. E aí tudo eu compartilhava com as pessoas que estavam lá no meu laboratório toda semana. Eu levava alguma coisa toda semana. E era sempre um dilema, porque tinha gente que adorava, que era meu amigo, era mais próximo, eu gostava de estar naquele momento. A gente parava, fazia um café gostoso, comia um pedaço de bolo, mas recebi muitas críticas por gostar tanto de cozinhar, por sempre levar alguma coisa. Eu já escutei de colegas: nossa, Isabela, você não trabalha nada, você só cozinha. Eu já escutei de tudo, já escutei: você cozinha tão bem, agora você pode casar. Eu já escutei muita coisa. A engenharia, especialmente depois que eu entrei para o doutorado, assim, na área acadêmica, foi muito difícil, um ambiente muito machista, majoritariamente masculino. Eu tive muitos problemas com isso, muitos problemas. Isso, na verdade, é um grande fator para eu querer sair de lá, sabe? Para eu ter procurado alguma outra coisa na minha vida que eu me sentisse mais eu, sabe? Que eu pudesse ser mais quem eu sou e não ser tão julgada, porque a gente nunca se livra, né, do julgamento. Nunca. Mas pelo menos onde eu estou agora, eu sinto que eu estou ajudando muitas mulheres, eu tenho o apoio de muitas mulheres, né? Isso me fortalece muito. Até porque eu acho que você realmente mostra quem você é, de fato. Porque a gente, quando está tentando se inserir num mercado, num ambiente que não nos pertence, que é hostil a nós, a nossa tendência feminina é encolhendo a nossa essência para tentar se encaixar, né? E acaba que a gente se perde no meio ali, né? Isso aconteceu muito comigo. Eu me encolhi muito. Eu trabalhei com um outro colega homem e tive muitos problemas trabalhando com ele. Assim, era coisa de tipo: Isabela, sua ideia não faz sentido nenhum. Nossa, péssimo. E às vezes eu tentava falar com ele e ele fingia que eu não estava nem ali. E aí, no dia seguinte, estava ele conversando com outro colega homem sobre a minha ideia, falando que era dele. Nossa, eu passei isso, eu passei uma raiva. Você não tem ideia como eu passei raiva. Nossa, a Ferdi, num dos episódios do podcast, ela passou por algo bem similar, inclusive quando concluiu o projeto, era também com um homem, ele excluiu o nome dela do projeto. Então, ele apresentou como dele, aconteceu a mesma coisa que você. Então, você não está sozinha. Sim. Infelizmente, você não está sozinha. Tem muitas mulheres que passam por isso. E eu acho que é por isso que a gente realmente tem que brigar tanto pelo nosso próprio espaço, né? Sim. Sim, nossa, foi muito difícil. E eu não tive apoio do meu orientador, expliquei para ele o meu desconforto, não tive apoio dele, eventualmente acabou acontecendo. Né? Pois é. Exatamente.
O que acabou acontecendo é que, no final das contas, era um projeto, uma parceria, e esse meu colega homem teve vários artigos publicados com a minha pesquisa, e eu fui excluída de vários deles. Então, nossa, foi muito difícil. Só de lembrar disso que aconteceu, é muito frustrante. E quando entrou na pandemia, né, eu estava muito desanimada com isso, tinha acabado de acontecer, e isso durou 2 anos, né, durou uns 2 anos, então foi muito difícil, era e vinha, e aí eu no meio ali, eu estava muito fragilizada, né, eu fui me encolhendo, é isso que você falou, eu fui me encolhendo e aceitando, e perdoando, e sempre perdoando, e dando uma nova chance, e aí de novo acontecia a mesma coisa. E era muito frustrante. E aí eu sabia que sei lá, que eu queria trabalhar com mulheres, na verdade. E eu fui me fortalecendo muito durante a pandemia, porque eu pensava muito sobre isso. Na verdade, eu comecei a fazer terapia também durante a pandemia. Eu tratei muito isso, entendi muito melhor o que aconteceu comigo, porque a gente nunca entende, né? A gente sempre acha que, tipo, a culpa é nossa. Eu passei muito tempo achando que a culpa era minha. A gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que o outro está certo, porque no final das contas é só a nossa voz e todo o resto contra a gente. É o seu orientador, uma pessoa que deveria te dar apoio, é toda a gama ali de pessoas que concordaram. Então, a gente sempre ouve, né? Se várias pessoas têm um problema com uma pessoa, a culpa é de uma pessoa e não das várias pessoas, mas nem sempre. Né? Pois é. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Eu continuei cozinhando, começou a pandemia, eu cozinhava muito, todos os dias. Eu preparava alguma coisa e assim, eu tinha muita vontade de compartilhar aquilo. E eu perdi esse momento de compartilhar com meus amigos, com meus colegas, que apesar das muitas críticas, né, que eu recebi durante essa época, ainda assim era um momento muito bom, né? E era um momento que eu conseguia também me aproximar de outras mulheres do laboratório, a gente conversava muito, a gente parava, e aquilo me fortalecia muito. E aí eu queria continuar compartilhando isso, de alguma forma. E aí eu comecei a tirar fotos e postar no Instagram. Eu já postava algumas coisas antes no Instagram, mas eu comecei a querer, tipo, eu pensava, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma foto bonita disso daqui, para mostrar, tipo, quão bonito tá, quão gostoso tá. E aí eu fui percebendo como eu me interessava muito por fotografia. Na verdade, eu não tinha nem ideia, assim, de quanto eu me interessava. Eu já tinha uma câmera, porque eu já tinha... na minha cabeça, eu já pensava assim, eu preciso tirar... Eu já gostava disso, eu já gostava da gastronomia. E tava ali no fundo da minha cabeça, um dia eu quero trabalhar com isso. E eu já tinha uma câmera que eu comprei em 2018. Só que eu nunca usei, porque eu pensei, vou comprar uma câmera e pronto, magicamente minhas fotos vão ficar boas. Pra você ver, né? Eu comprei a câmera, foi extremamente frustrante, né? Porque eu comprei a câmera, ela voltou pro armário. E eu demorei muito tempo para voltar a usar a câmera, muito tempo. Porque, tipo, não você tem que saber mexer, muito para começar, tem um monte de botão que você tem que ajustar ali. É muita coisa. Pois é. E aí, enfim, aí eu comecei a cozinhar muito, e aí foi um caminho muito marcado por muitas brigas, assim, porque eu tive que lutar muito para chegar onde eu tô e para as pessoas reconhecerem o que eu faço, levarem a sério. Porque no começo era muito complicado, né? As pessoas estavam vendo que eu estava postando as coisas, estavam vendo que eu estava muito envolvida com isso. Então eu tive problemas internos aqui dentro de casa, eu moro com os meus pais, que não acreditavam nisso e achavam que eu tinha que estar estudando, que eu tinha que estar fazendo a minha tese. Então foi muito difícil hoje em dia. Hoje em dia é uma outra história. Sabe? Hoje em dia é muito mais tranquilo, eu consigo falar sobre isso abertamente. Mas no começo foi muito difícil, e aí era muito difícil, eu recebia muitas mensagens de colegas de trabalho que seguiam o meu Instagram, às vezes falando bem, às vezes dando uma cutucada, uma criticada, e eu ficava assim, cara, eu não consigo nem postar em paz, sem ser... Tem um comentário pelo menos passivo-agressivo, né? Aquela crítica cheia de veneno
fingida de elogio, né? Uhum. Sim, então no começo foi muito difícil, mas eu fui conhecendo pessoas novas, né? E quando eu fui conhecendo pessoas novas, aquilo foi também me fortalecendo e vendo, não, eu tem essas outras pessoas aqui que estão falando comigo também, né? E no começo eu postava receitas, eu tinha um perfil, eu não sabia, eu não tinha ideia para onde ia esse perfil, né? Eu não sabia mesmo, era meu perfil pessoal, sempre foi, o Zapolim sempre foi meu perfil pessoal. Teve uma época que eu cheguei a criar um perfil profissional, isso foi bem antes da pandemia, e, nossa, deu super errado, porque o que dava certo era eu aparecendo, mostrando as minhas receitas, né? E eu não entendia, né? Eu não sabia que eu tinha que humanizar meu perfil, que eu tinha que aparecer, falar sobre mim, Todas porque eu não sabia as dicas, nada. né? Você foi aprendendo conforme foi crescendo, né? Sim, sim, pois é. Eu fui estudando, fiz cursos. E aí, enfim, e aí eu comecei, teve uma época que eu, tipo, tava muito envolvida com a fotografia, tava muito empolgada de descobrir uma fotógrafa americana no YouTube que ensina muita coisa no YouTube, de graça. E aí nossa, me apaixonei. Todos os dias, de noite, terminava o dia, eu ligava o laptop e ficava ali 1, 2 horas assistindo os vídeos dela e aprendendo. E aí no dia seguinte eu ia lá, colocava em prática. E aí era isso, todos os dias eu assistia os vídeos dela, eu assisti todos os vídeos do curso gratuito que ela tem no YouTube. E fui aprendendo, fui estudando, e aí eu fui procurando outros fotógrafos que ensinavam sobre isso, e fui me desenvolvendo, assim, e fui realmente melhorando. Daí teve uma hora que eu pensei, eu vou ensinar um pouquinho sobre isso. E eu na verdade, o que aconteceu? Aí tem são muitos pontos marcantes que foram me ajudando a tomar as decisões, né? Na verdade, eu não queria ser fotógrafa no começo. Eu não tinha essa intenção. Na verdade, eu não sei se eu queria ou não, mas eu me sentia muito insegura para falar que eu queria. Eu acho que tem mais a ver com isso. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu assisti uma live de um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, falando sobre fotografia. E aí eu assisti a live, comecei a seguir ele, e aí ele começou a me seguir de volta. Aí eu fiquei assim, né? Muito bem. Daí ele começou, eu comecei a postar as coisas, as fotos que eu fazia e tudo mais. Na verdade, quando ele começou a me seguir de volta, eu fiquei um pouco apreensiva, sabe? Porque eu pensei, caraca, ele trabalha com isso e ele começou a me seguir. Ele vai ver as minhas fotos, não são boas ainda. E eu tava, eu fiquei meio assim, mas no começo, um pouco insegura, mas ao mesmo tempo eu fiquei, que legal que ele me seguiu. Sim. E aí ele começou a comentar, começou a interagir comigo, puxar assunto comigo, comentar as minhas fotos. E aí no começo vinham algumas críticas que pareciam construtivas, sabe? Tipo, faz a foto desse jeito aqui, compra esse equipamento aqui que vai te ajudar. Não é assim que faz essa foto, é desse outro jeito. E aí, num primeiro momento, eu pensei, tá, legal. Tipo, eu sempre fiquei desconfortável com isso, porque eu me senti um pouco invadida. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu vou tentar aproveitar isso. Vou tentar aproveitar isso. E aí, todo dia eu postava, ele falava, ele postava, ele falava. E aquilo começou a me incomodar muito. Porque eu não podia postar nada sem receber uma crítica. E eu, eu tava começando. É claro que, sempre vai ter alguma coisa que vai estar errada, que tem que ser feita de outro jeito, que, enfim. Não, e com certeza ele e o fotógrafo mais famoso do mundo comete erros também, não é só a gente não comete erros. Eu tenho certeza absoluta que eu ainda tenho muito a aprender e eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso mudar e melhorar. Mas era muito frustrante todos os dias ter alguém ali no meu ouvido falando que estava errado, que tem que fazer diferente, aquilo foi me irritando muito, 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 muito. E aí eu tenho uma certa dificuldade em colocar um limite, em entender qual era a gota d'água, né? Mas teve um ponto que as críticas que eram simpáticas começaram a ficar agressivas e teve uma hora que ele começou a rir das minhas fotos. Ele falava, nossa, essa foto não dá fome nenhuma. Começava, e mandava uns ha-ha-has, uns kkks. Nossa, que piada isso. Dá uma olhada, olha essa aqui, minha foto dá fome, a sua não. Nossa. E aí eu pensei, cara, esse é o limite. Não, já até ultrapassou, né? Exatamente. Aí eu pensei, não, chega. Aí eu bloqueei, mandei um texto. Eu nem sei se mandar texto bloquear, a pessoa chega a ver o texto que eu mandei ou não, nem sei. Mandei um texto, sei lá, muito irritada, falando que não tinha direito de fazer isso comigo. Falei um monte de coisa. Bloqueei, porque eu não queria nem ver a resposta dele. Eu não queria nada. Eu bloqueei ele, vi tudo. Eu tenho mais de uma rede social, né? Eu bloqueei ele em todas as redes sociais.
E aí eu pensei, foda-se também, vou começar a falar sobre isso, tipo, eu tenho esse direito de falar sobre isso, de falar sobre o que eu sei, de mostrar para as outras pessoas. E aí aconteceu isso, eu fiquei, tipo, mexida com isso, sabe? Eu pensei, tipo, ninguém vai colocar o limite em mim, sabe? Eu vou fazer o que eu senti vontade de fazer. E aí eu comecei, teve um dia que eu peguei e fiz uma sequência gigantesca de stories sobre fotografia, sobre tudo que eu sabia. Eu fiz, tipo, muito story. E eu tinha, tipo... Eu não lembro quantos seguidores eu tinha na época, eu acho que uns 400, talvez. Eu fiz uma sequência imensa. E aí começou a chegar muita gente, porque as pessoas foram, tipo, uma foi falando para outra, e eu pensava, cara, eu fiz tantos stories, quem vai assistir isso até o final? E muita gente assistiu até o final, E uma começou a falar para outra, olha o que essa pessoa está fazendo, ela está ensinando sobre fotografia, vamos seguir a Isa. Na verdade, eu nem era a Isa ainda. Eu sempre fui a Bela. Nunca fui a Isa. E aí virou Isa por causa do meu arroba, né? Que é Isa Polin, que vem de Isabela Polinário. E aí a abreviação ficou Isa. E aí as pessoas começaram a me chamar de Isa, e aí eu pensei, eu vou abraçar isso, porque para mim era tipo um recomeço, sabe? E aí eu gostava da ideia de ter um novo nome para esse recomeço, não ser mais Bela. Até porque Bela é o nome de uma princesa da Disney. E eu pensava, não quero mais ser essa princesa. Taca fogo na Bela! Sim. E aí, enfim... Aí eu virei a Isa e eu comecei a falar sobre isso. E aí fui crescendo. E aí foi esse ponto que começou. Assim. Eu fui crescendo, estudando sobre fotografia, sobre marketing. E eu fui aprendendo coisas novas. Aprendi a fotografar com o celular. Vi como isso ia alcançar mais pessoas. Como eu sempre quis ensinar, né? E eu percebi que fotografar com o celular ia ser muito mais democrático. Eu ia alcançar mais pessoas iam ser capazes de fazer aquilo. E quando eu percebi que eu podia fazer fotos com meu celular, eu fiquei tão, sei lá, tão, não sei nem explicar, tipo, eu fiquei tão feliz com aquilo, tão, tipo, caraca, olha o que eu consigo fazer com o celular. Eu mesma não acreditei. E eu pensei, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. E não só fotografar, a edição também, que você faz, por mais básica que seja, já dá uma diferença muito grande, né? O celular tá na palma da mão de todo mundo. É o que você falou, é muito mais democrático, né? Sim. E é mais fácil, igual a gente falou da câmera, que tem toda aquela funcionalidade e tudo. Cara, o celular não. O celular você dá quase um passo a passo, a pessoa consegue fazer. Sim, é verdade. Pois é. Né? E aí eu fiquei, sei lá, eu fiquei muito feliz com isso tudo e eu fui me especializando nisso. E aos poucos eu fui percebendo como ninguém fazia do meu jeito, sabe? Tinha outras pessoas que tem outras pessoas hoje em dia tem até mais, pessoas que falam sobre foto com celular. Mas eu fui percebendo que ninguém fazia do meu jeito. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas fazendo do meu jeito, né? E isso me deixa muito orgulhosa de ter estudado o que eu estudei, de continuar estudando e me desenvolvendo, e enfim. E criando a sua forma, né, de trabalhar e de passar todo o seu trabalho, porque uma coisa é muito certa, assim, igual você teve quase uma mentora, né? Uma fotógrafa americana que dava conteúdo rico e você conseguiu reproduzir, conseguiu ver. O seu conteúdo também é muito rico, então isso também ajuda muitas pessoas só com um conteúdo gratuito. Praticamente o que a pessoa com certeza pensa. Se o gratuito já é bom assim, imagina o pago, né? Então, é uma coisa que eu falo muito com a mulherada, que a gente tende muito a se comparar. Só que na internet, a gente tem que ser a gente. Vai ter gente que vai gostar da gente, vai ter gente que não vai gostar, mas a gente tem que fazer da nossa forma, o nosso trabalho, desenvolver realmente, mostrar o nosso propósito, porque vai ter gente que vai gostar. É isso que vale. Exatamente. Cara, pessoa falando, não tá certo, foda-se, meu filho. Se o seu tá certo, é seu. O meu também tá, porque é o meu jeito de fazer,
e vai ter outras pessoas que vão gostar. Então, eu fico feliz que esse cara não te limitou, sabe? Foi uma Sim. pessoa que, querendo ou não, te propulsionou, né, a Uhum. buscar realmente mostrar a sua essência. E isso acabou Uhum. dando muito certo, Sim, sim, é verdade. né? E eu me fortaleço muito nesse. Eu não falo muito sobre isso, porque Uhum, é algo que eu também estou desenvolvendo em mim sim. e aprendendo sobre isso, sim, em mim. Mas eu sempre valorizo muito o trabalho de outras mulheres, porque eu sei Uhum, como foi difícil para mim e ainda é, na verdade. Eu sei que, tipo, tem alguns fotógrafos, homens que não gostam do meu trabalho. Já uhum. assisti lives de pessoas, de fotógrafos homens falando mal da nova geração, falando mal de técnicas que eu uso, por exemplo, às vezes não é nenhuma crítica direta a mim, provavelmente não é, mas é crítica direta a essas pessoas que estão fazendo diferente, Ai, que sabe? preguiça! É. Gente, se a gente ficar preocupada, se a gente ficar preocupada com todo mundo, o que faz, o Uhum. que o coleguinha lá, o concorrente faz, a gente não faz o nosso. Eles estão Pois tão é. preocupados em Uhum. perder mercado Não, para é. alguém que está mostrando uma inovação realmente para o Uhum. mercado, que das duas, né? Eles estão preocupados na crítica e não estão preocupados em investir e modificar o negócio. Porque não é porque a Sim. gente tem uma marca que ela vai se vender sozinha o resto da vida. Existem Uhum. tecnologias novas o Sim, tempo todo, você tem que sim. saber, pelo menos, o tempo Uhum. todo o que pode ser feito, gente. Sim, é Pelo amor de verdade. Deus, ai que preguiça desse povo. Muita, muita, muita. E é a mesma coisa da engenharia, né? Você vai ver, você vai estudar, você vai ver que os grandes nomes, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, quando eu fui aprender sobre isso, eram de homens. Uhum. Aí eu comecei a seguir alguns desses homens, e aí era esse discurso, sabe? De crítica às pessoas mais novas que estavam aparecendo, que estavam crescendo. E eu, assim, não é isso. Uhum. Não é isso que eu quero, né? E aí hoje em dia, eu sempre dou muito valor ao trabalho de outras mulheres, Uhum. né? Eu vou seguir uma pessoa nova, eu vou dar sempre preferência a outras empreendedoras Uhum. mulheres, a outras fotógrafas mulheres, a mulheres que enfim, que também estão dentro da gastronomia e da fotografia, Uhum. porque isso é o que faz sentido para mim, Sim. sabe? O que faz sentido para mim por tudo que eu passei e eu quero sempre valorizar o trabalho de outras mulheres. E é isso. É uma coisa que eu acredito muito e foi assim que veio a ideia da Pioneiras, porque a gente, como um todo, não é só o mercado da engenharia, da fotografia, do Uhum. marketing, da publicidade. O mundo é machista, né? O Sim. mundo. Então, todos os mercados que a gente vive é machista. Mulher não pode ser CEO de nada. Mulher não pode ser empreendedora de nada, né? Então, assim, a gente tem que brigar muito pelo nosso espaço. E Uhum. aí surgiu a ideia, tanto que temos a comunidade, justamente para juntas a gente. Pô, cara, no dia que você está desanimado, eu falei com uma amiga minha ontem, a Ferdi, inclusive, que ela fez uma live na Uhum. terça, ela não gostou do resultado, ela se sentiu muito desconfortável, porque ela achou que ela errou Acontece. muito. Mas, Nossa, cara, foi a primeira acontece live que muito. ela fez. Foi a primeira Acontece live, é muito. claro que vai ter Uhum. vários erros, Uhum. porque é a primeira, cara, você nunca fez Sim. isso, Nossa, sabe? E, e na próxima vão ter outros erros Uhum. e vão tendo outros erros que a gente vai Sim. aprendendo com eles e sabendo Uhum. lidar e crescendo com eles. Só que tem vezes que baqueia, tem vezes que você Sim. realmente baqueia com um erro, tem vezes que Uhum. você baqueia com uma Sim. crítica, com Uhum. alguma coisa que você recebeu, com o próprio negócio, cara. Todo Uhum. mundo fica frustrado, às vezes, de não estar vendo o crescimento do negócio. E se Uhum. a gente tiver pelo menos uma outra mulher, uma outra pessoa para falar, não, cara, vai dar certo, vamos embora, vai dar certo, vai Uhum. dar certo. Só dá certo. Às vezes, a única coisa que a gente precisa é alguém falando vai dar certo e acreditando junto Sim. com a gente. Porque tem muitas mulheres que passam por isso, por Uhum. críticas de outras pessoas do mercado, por Uhum. críticas de familiares, de amigos, assim como você. E eu não acho que, por exemplo, de família, a minha família também, principalmente quando é internet,
os nossos pais, eles são de Não outra entendem. geração, eles não entendem trabalho Não na entendem. internet, eles não entendem como que a gente ganha dinheiro trabalhando na internet. Entendeu? Ele só tem aquela imagem de se você tiver uma faculdade, você vai ganhar dinheiro, se Sim. você não tiver... Porque na época deles não tinha nem faculdade, faculdade era para pouquíssimas pessoas. Então, eles só conhecem um meio. Então, a gente, até provar para eles também, a gente precisa batalhar bastante. Mas é recompensador. Então, se a gente realmente faz igual você está falando, abraça, incentiva, conhece o trabalho de outras mulheres, indica, vê, consome de outras mulheres, igual eu vi você pedindo indicações, né, de confeiteiras, pessoas que vão trabalhar com ovos de Páscoa para você poder comprar e fotografar, né, e tal. Cara, isso já faz uma diferença muito grande para a pessoa, porque você também está acreditando no trabalho dela, sabe? A gente só precisa de pessoas que acreditem na gente, porque já tem muita gente que não acredita. É verdade. É verdade, não faz muito sentido isso para mim, assim, porque a gente está ali no nosso caminho, né, no nosso trajeto, e às vezes a gente está olhando muito para dentro e não está vendo que tem outras pessoas que também estão passando por isso, né? E aí aparece uma dificuldade e eu passo por isso o tempo inteiro, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, caraca, ela tá fazendo muito sucesso, tem 70 mil seguidores, e que ninguém sabe a dificuldade que é, às vezes, assim, tipo, eu em muitos momentos fico frustrada, fico, putz, não deu certo, não tô bem hoje, não tá fluindo, e, tipo, esses dias mesmo, sabe, foi Dia da Mulher, né, dia 8, e eu tava, tipo, recebi uns parabéns e tudo mais, mas eu não tava feliz, sabe, eu tava, tipo, mexendo frustrada, tipo, cara, tanta coisa aconteceu comigo, e eu tô aqui recebendo parabéns, e tipo, o que isso muda? Sabe? Tipo, não muda nada, não muda o que eu vivi, sabe? Que Dia das Mulheres é esse? E aí, em alguns anos eu me sinto melhor, assim, mas especialmente nesse ano eu fiquei muito, tipo, não é Dia das Mulheres, sabe? Tipo, tava muito frustrada com isso. Aí eu, tipo, caraca, não, eu preciso... E aí eu tinha live de noite, eu ia dar uma live de noite, sabe, eu preciso ficar melhor para fazer essa live. Eu tava muito, muito desanimada, assim, aí eu fico desanimada, trabalho não flui. Sim. Aí às vezes você posta alguma coisa e não dá certo, não tem o engajamento que você quer, e vai somando as coisas, né? Sim. E aí é muito difícil às vezes. É muito difícil. E é importante a gente saber que não... Que a gente não tá sozinha. Todo mundo passa por isso. E se a gente souber que não é só com a gente, eu acho que vai ser muito mais fácil lidar, sabe? Sim. Porque eu acho que, igual falando especificamente no seu caso, se você tivesse pelo menos uma amiga lá dentro do laboratório e falar, não, esse cara é um babaca, eu vou lá. Sabe? Se a gente fosse mais unida, eu acho que a gente ia fazer muito mais diferença mesmo, sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente mesmo, no próprio empreender, a gente se encolhe também, sabe? Com essas frustrações que todo mundo passa. Então, eu acho que se a gente realmente incentivar todo mundo a vambora, vai dar certo, vai dar certo. A gente vai realmente dominar o mundo. E aí, com isso, entramos no todo o seu conteúdo e eu quero saber dos cursos. Como que foi a criação realmente do primeiro curso? Porque você já falou que você realmente queria ensinar as pessoas e começou a passar muito conteúdo gratuito. E como que virou a chave que você realmente poderia fazer do seu Instagram sua profissão? Eu vou contar aqui uma história que eu nunca contei para ninguém, para pouquíssimas pessoas. Ai, que bom! Porque, como eu falei, muitas das coisas que foram acontecendo comigo foram, tipo, aconteceu alguma coisa que levou para outra. Aconteceu uma coisa que levou para outra. E o curso foi assim também, né? E o que aconteceu? Não sei se você conhece o Beto Auge, que também trabalha com fotografia de alimentos. Não conheço. Ele tem um perfil grande, ele foi uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar com fotografia de alimentos com celular. E aí eu comecei a seguir ele, a gente comecei a ficar muito engajada, assim, comecei a fazer... participei de um evento dele de lançamento, ele me deu o curso dele, porque ele escolheu um premiado da vez, eu ganhei o curso, fiz o curso, a gente começou a trabalhar juntos,
E a gente começou a trabalhar juntos e eu estava muito empolgada com aquele projeto, era a minha oportunidade de ajudar, de ensinar. Eu já era muito engajada com as alunas dele, eu já ensinava muito para as alunas dele, então eu já tinha um nome dentro do curso dele. Assim, as pessoas sabiam que eu era Isa e recorriam muito a mim para tirar dúvidas, para trocar ideias. E aí, quando ele me chamou para trabalhar com ele, eu fiquei muito empolgada. A gente começou um projeto, eu tinha muitas ideias, muitas ideias. Eu passava tudo para ele, eu falei, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele. E aí, com o tempo, ele foi pedindo para eu criar umas mini aulas para colocar dentro da plataforma do curso. E eu bolei essas mini aulas, eu dava, nossa, minha alma para fazer aquelas aulas ficarem muito legais. Eu escutava as alunas, eu perguntava, o que vocês querem? Vou fazer essa aula, tá bom, vocês querem isso? Vamos fazer essa aula, vamos fazer essa aula. E toda semana eu fazia uma aula para a plataforma. Só que nunca soube direito o que aconteceu, mas eu acredito que seja por conta do engajamento dentro do curso. O engajamento dentro do curso era um pouco baixo. E meio que eu acho que criou uma frustração geral, porque no começo do ano passado, eu acho que foi isso. Eles vieram com um projeto, eles são uma equipe grande, né? Então, eles vieram com um projeto falando, vamos fazer esse projeto aqui para a gente tentar gerar um engajamento maior das alunas. E aí, o que acabou acontecendo é que teve pouquíssima aderência, pouquíssimas pessoas entraram no projeto. E aí, eu não sei o que aconteceu, honestamente, eu não sei. Eu sei que eu fui demitida, sem muita explicação, eles só queriam, tipo, você não mais faz, não faz mais parte. Porque não sabia o que fazer mais, né? Isso. E aí, eu, enfim, fui demitida. E aí eu fiquei, tipo, muito desolada. Eu fiquei, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Assim, tipo, caraca, tipo, eu tava tão feliz com isso e aí do nada eu fui demitida e eu fiquei, tipo, eu vou começar a pegar essas aulas que eu tô fazendo e eu vou continuar fazendo isso toda semana, porque eu tava muito empolgada para fazer isso. E aí eu comecei a fazer isso toda semana no meu Instagram. Toda semana, às terças-feiras, que era o mesmo dia, ao invés de postar na comunidade dele, eu postava no meu Instagram. Eu fazia uns IGTVs compridos de 10 minutos sobre algum conteúdo. E aquilo começou a dar muito certo, muito certo. E as pessoas começaram a pedir o curso depois que eu comecei a fazer isso. E aí, meu perfil foi crescendo, crescendo. E muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo. Isa, vamos fazer um curso, eu te ajudo, eu trabalho com lançamentos, blá, blá, blá. E aí foi surgindo essa possibilidade de fazer um curso. Então, eu fiz algumas entrevistas e acabei decidindo trabalhar com uma mulher, porque era a única coisa que fazia sentido para mim. A maioria das pessoas que entraram em contato comigo foram homens, mas eu decidi trabalhar com uma mulher, porque eu não tinha como. Tipo, com essa história toda, eu não tinha como não ser com uma mulher. Então, a gente começou a trabalhar juntos, é uma pessoa que pensa muito parecido comigo, assim. Inclusive, a gente faz aniversário quase que no mesmo dia. E aí foi dando certo. Daí a gente chegou no curso, vamos fazer o curso. Ela me ajudou a estruturar o curso, a ter as ideias, a gente fazer o nosso primeiro lançamento. E foi mais ou menos assim que começou, né? Então, veio de algo que eu já tinha vontade de fazer, estava fazendo dentro do curso de outra pessoa. E aí, quando eu fiquei sozinha, eu pensei, tipo, eu preciso transformar isso em alguma coisa, porque a vontade já tinha... Era uma sementinha que cresceu em mim, que eu pensava, tipo, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí foi assim que nasceu o meu curso, que é o Comida em Foco. E aí, depois disso, a gente lançou já 3 vezes esse curso. A gente foi lançando alguns mini cursos, algumas imersões de fotografia que muitas das vezes tinham alguma data, assim. Então, teve a imersão de Natal, agora está tendo a imersão de Páscoa. E junto com isso, um curso que ficou tipo um curso à parte foram os lançamentos. Porque eu fiz 3 lançamentos até agora, mas todos eles... eu me envolvi muito no lançamento. E aí a gente sempre quis fazer algo muito diferente em cada um dos lançamentos. Né? Então, os próprios lançamentos em si, apesar de serem gratuitos, eles acabaram virando um mini curso por si só. Os lançamentos. E eu recebi muitos elogios por conta dos lançamentos. Eu recebi muitas pessoas falando, Isa, nossa, só no seu lançamento eu aprendi mais que vários outros cursos pagos que eu comprei por aí. Você ensina mais no seu lançamento do que várias outras pessoas. E aí eu recebi muitos elogios dos lançamentos. Então, tenho muito orgulho dos 3 lançamentos. Que, para mim, também acabaram virando
um mini curso extra, assim, fora o meu curso principal, que é o Comida e Foco, e as imersões, imersão de Natal, Páscoa. É muito legal isso, porque é o que eu falei, né? Como você entrega muito conteúdo de qualidade mesmo, gratuitamente, automaticamente a pessoa tem um incentivo mesmo, de fato, a comprar. Porque se o gratuito já é muito bom, o pago deve ser melhor ainda, né? Porque tem toda aquela estrutura que a gente não consegue colocar no dia a dia. Essa que é a realidade, Sim. né? E aí, falando dos eventos de lançamento, eu acho muito legal, porque, infelizmente, a gente está vendo um boom de... Eu não sei se foi o boom desses infoprodutos, o que é, mas as pessoas não estão entendendo que precisam dar conteúdo de qualidade de graça. Sim. E tem que realmente, o evento de lançamento tem que agregar para a pessoa, porque pode ser que naquele momento ela não possa comprar o seu curso, mas se ela vê algum valor naquilo que você passou gratuitamente, ela vai te seguir, ela vai te indicar, ela vai engajar com você e vai eventualmente comprar o que você estiver vendendo. Então, é muito importante. O marketing de conteúdo veio para ficar mesmo. Só que eu tenho visto que muita gente não tem sabido realmente fazer isso com qualidade, com estratégia e tudo mais. É difícil mesmo, né? É bastante desafiador. Eu ainda... quando eu comecei, eu já tinha... na verdade, hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente do assunto do que eu tinha quando eu comecei, né? E é delicado, porque não é só criar conteúdo e agregar valor para o outro, é criar o conteúdo certo no limite certo. Assim. E uma coisa que eu fazia muito, que eu errava muito, eu criava um conteúdo muito complexo. E eu fazia um cenário muito complexo e muitos elementos, e eu usava, tipo, eu queria fazer tudo aquilo muito, uns cenários ultra complexos, ensinava em live. E aí, o que aconteceu? Tinham muitos fotógrafos que me seguiam. E não era esse o público que eu queria alcançar, eu queria alcançar empreendedores. E aí eu fui percebendo, né, ao longo desses últimos meses, por isso que meu perfil cresceu muito ao longo desses últimos, na verdade, esse último mês eu ganhei, eu acho que mais de 10 mil seguidores, cresceu muito rápido. Porque eu percebi que eu precisava simplificar a minha linguagem. Não adiantava eu falar difícil para atrair outros fotógrafos. Eu queria atrair empreendedores, esse é o público que eu quero ajudar. Aí eu simplifiquei tudo. Simplifiquei até com o uso de cartolinas. Eu tenho usado muito mais cartolinas, justamente porque é o que as pessoas conseguem entender. Né? E eu penso muito em mim quando eu estava começando. Eu queria, tipo, fazer uma foto de comida e eu não entendia que eu precisava comprar um fundo fotográfico. E só a frase, fundo fotográfico, fundo fotográfico. Que, tipo, mais fotógrafos vão se identificar com fundo fotográfico do que empreendedores. E teve uma dica que você deu até nos stories, não sei se foi para o feed, que eu achei fantástico, foi usar isopor para rebater luz. Cara, todo mundo tem um pedaço de isopor em casa. E se não tem, é tipo R$2, sabe? Pois é, muito fácil, né, gente, de conseguir. Né? E é totalmente diferente você falar, use isso aqui como rebatedor de luz. A pessoa nem sabe o que é rebatedor. Mas eu acho que foi importante também que você foi adaptando o seu negócio ao longo do tempo, porque você foi estudando sobre tudo, né? Sobre fotografia, sobre marketing, ao longo do tempo. E você entendeu muito que é necessário testar, porque tem muita gente que pega, por exemplo, um perfil de guru de marketing e tal, que o cara fala, faça isso que vai dar certo. Cara, pode ser que funcione, pode ser que não. Mas você tem que testar. Você testou o seu conteúdo, viu que estava atraindo um público diferente do que você queria atingir, modificou. E é teste o tempo inteiro. Tem vezes que a gente faz um carrossel, a gente fica todo orgulhosa e flopa. Faz parte. A gente, até esses pequenos erros, a gente realmente tem que aprender com eles, né? Para crescer. Não só o nosso perfil, né, do Instagram, do Facebook, o que for, como o nosso negócio, porque faz parte, né? Testar, errar e aprender com os erros. Sim, pois é. Pois é, e a gente vai aprendendo mesmo, né? Nos próprios lançamentos, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, cara, eu comparo a diferença do meu primeiro lançamento. Eu só fiz 3 lançamentos até agora, eu sei que vai melhorar muito, mas a diferença absurda do primeiro lançamento para o terceiro. No primeiro lançamento, eu fiz um conteúdo muito mais
pensado em fotógrafos, eu nem me dei conta disso, né? Eu sabia que eu queria ajudar empreendedores. E aí eu fiz cara, eu lembro de uma aula que eu fiz, que eu usei 2 fundos fotográficos, eu usei um suporte de fundo fotográfico, as pessoas nem sabem o que é, E aí eu usei tripé, usei, várias peças no cenário super complexo. E aí eu fico pensando hoje em dia, cara, aquilo não deve ter feito sentido para as pessoas, tanto que a minha primeira turma é muito diferente da minha turma atual, assim. Na minha primeira turma eu atraí muitas pessoas que gostam, se interessam por fotografia e já estão num nível mais avançado. Né? O que foi muito legal, assim, foi muito legal ter essa turma, foi muito legal acompanhar a evolução dessa turma, assim, eu fico muito orgulhosa do que elas conseguiram, só que eu fui entendendo que eu preciso, que eu precisava simplificar a minha linguagem, e a gente foi simplificando, e agora nessa terceira turma a gente foi uma linguagem completamente diferente. As aulas muito diferentes já, eu já tava bem mais confiante. Tem vários pontos que eu fico assim, eu tenho que melhorar aqui, faço o lançamento, eu tenho que melhorar aqui. Mas a gente já conseguiu, eu acho que 30% a mais de vendas nesse último lançamento, que foi muito expressivo, foi uma mudança muito expressiva, assim, e a gente foi vendo, né, eu e minha sócia, a gente foi vendo, que fazer essas mudanças foi fazendo sentido, e tá fazendo sentido. E aí, na minha cabeça, eu tô, cheia de ideias, meu Deus, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E quanto mais a gente aprende, né, mais a gente abre a nossa cabeça e mais borbulha. Então, eu estou passando por essa fase de adaptação, de novas ideias, de novos projetos para o perfil, para o próprio curso. Mas é empolgante, eu fico muito empolgada com essas mudanças. Eu sou uma pessoa que estou sempre mudando e aprendendo. E eu acho que você está cada vez mais se aproximando, de fato, do seu propósito. Porque não estou falando que lá no primeiro curso, por exemplo, você não tinha o seu propósito muito endossado. Só que estava um propósito que não estava alinhado com a pessoa realmente que você queria ajudar. E agora já está se alinhando muito mais. Então, é realmente aprendendo e testando e vendo os erros que aconteceram e melhorando a técnica, melhorando o conteúdo, melhorando o aprendizado. Conteúdo é uma coisa que a gente aprende e não se perde. Eu acho que é uma coisa que eu sempre pensei muito, que conhecimento é a única coisa que a gente vai levar para o resto da vida, vai levar para o túmulo, porque o resto fica tudo aí. Mas conhecimento não. Então, conforme você também vai vendo inspirações e vendo coisas... Cara, igual Pinterest, eu amo Pinterest, né? Eu também. Eu amo Pinterest. É muito bom. Senta no Pinterest ali, às vezes, sei lá, você vê uma foto totalmente aleatória, não tem nada a ver com o seu nicho de trabalho, mas te dá um insight de uma ideia que você pode trazer para o que você faz. Então, a gente também usar as informações, né, que a gente tem ao nosso redor para crescer no nosso negócio, ajudar outras pessoas a crescer e se aproximar mais do nosso propósito, né? Sim. E aí me conta o seguinte, agora vai ter a imersão de Páscoa, né, voltada para a Páscoa, e agora que você está mais alinhada, principalmente, do propósito com o público e fazendo coisas assim, com coisas muito simples que a pessoa acha em qualquer lugar. Eu vi também, só um parêntese, que peça linda que tem na camicada aí que você comprou, menina. São lindas, né? E eu gosto dessas lojas, assim, porque muita gente tem acesso. Às vezes eu até compro em lojas locais, mas eu penso, cara, se eu for comprar numa loja grande, mais pessoas do Brasil vão ter acesso. E eu já vi outras pessoas comprando as mesmas peças que eu, porque tem na cidade delas, né? Eu gosto da ideia de usar peças que eu sei que as pessoas vão conseguir encontrar. É muito próximo, né? É realmente a aproximação da facilidade da pessoa, né? O tempo todo, desde o celular até as peças que ela vai utilizar, né? Sim. Dentro do meu curso eu vou mais além, sabe? Dentro do curso eu faço, não, olha só, você pode fazer isso, essas peças, eu tenho uma aula gigantesca sobre peças de acervo dentro do curso, justamente para a pessoa entender que existem muitas possibilidades, assim, do que ela pode fazer, mas eu já fui limitando aquilo que eu mostro no Instagram justamente porque eu sei que eu vou me conectar com mais pessoas se eu for no mais simples, se eu for no mais acessível, no que as pessoas vão conseguir fazer. Sim.
E é o tipo de investimento que a pessoa vai fazer, né? É que ela pode replicar. Eu achei máximo, igual a bandeja que tem as orelhinhas. Você falou, isso aqui eu posso fazer isso, posso depois colocar uns brigadeiros, posso tirar a orelhinha. Você ali em um story, sei lá, dois stories de 30 segundos, você já deu uma quantidade de ideia para a pessoa muito fantástica, sabe? E isso também mostra, aproxima a pessoa para ela entender que aquilo, as peças de acervo que ela tiver, vai ser um investimento que ela vai poder replicar em outras coisas. Isso também valoriza o trabalho da pessoa, né, que está ali te seguindo. Porque a gente sabe que, não tá fácil para todo mundo, não tá, pelo contrário, tá difícil para todo mundo. É difícil empreender, tá caro tudo tá caro. É caro mesmo, então, é muito caro. Tudo que a gente vai investir no nosso negócio tem que ser pensado e analisado. E o máximo possível realmente ser um investimento e não um gasto. E essas dicas que você dá ajudam muito para a pessoa realmente entender que é um investimento no negócio. E aí, dito isso, eu quero saber assim, o que você acha que faz muita diferença, coisa simples que faz muita diferença para a pessoa ter no dia a dia dela, para ajudar nas fotografias que ela fizer do alimento dela? É difícil, mas deixa eu pensar. Pode pensar. Eu diria... Não, eu já sei minha resposta. Porque é o seguinte, quando eu fui viajar no final do ano passado, eu sabia que eu não ia conseguir não fotografar nada. Mas eu pensava, eu pensava assim, eu não vou levar nada. Mas teve uma coisa que eu levei, e é essa coisa que eu vou, não tá nem aqui comigo. Não tem aqui, não. Eu levei, na verdade não foi esse, mas eu levei um suporte de celular. Um suporte assim, na verdade é um suporte mais altinho. Foi a única coisa que eu levei de fotografia fora no celular para essa viagem, porque ajuda muito. A gente consegue fazer uma foto sem um tripé, sem um suporte, mas ter o suporte faz toda a diferença. Faz toda a diferença na foto. E aí foi a única coisa que eu levei, foi um suporte de celular. Eu diria isso, tanto que dentro do meu curso, uma das primeiras aulas é justamente sobre ângulos e os tipos de suporte que a pessoa pode ter e pode investir, porque eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu diria que o suporte. Até os stop motions, né? É necessário você ter um suporte. Precisa ter um suporte. Sim. E ele é tão acessível, custa tipo R$30, sabe? E eu uso tanto, que eu acho ele já se pagou um monte de vale a pena, com certeza. Eu uso muito. Eu acho que isso faz muita diferença. Tanto que foi a única coisa que eu levei na minha viagem foi esse suporte. Até para gravar os vídeos, né? A gente tá muito em alta hoje em dia, os vídeos, os reels. E ter suporte é essencial para fotos também, mas ainda mais para fazer os vídeos. Sim. Imagina você fazer uma live, por exemplo, com o celular segurando, ou então escorado em algum lugar, por exemplo, com risco de cair de alguma forma. O suporte realmente faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Então, eu diria que o suporte. Sem contar que, em termos de composição, ajuda muito a gente ver o que vai acontecer na foto, tipo, e deixar o celular paradinho, sabe? Tipo, porque o que eu sempre ensino para as minhas alunas é fixa o seu celular, aí você vai montar o cenário com base no que você está vendo no celular, porque o que a gente está vendo é muito diferente do que a câmera está vendo. E a gente só vai aprender a usar o nosso celular, especialmente o nosso celular, se a gente enxergar através da lente do celular. Então, fixa o celular e enxerga através dele para você ver o que você vai montar, e não o contrário. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu sempre recomendo para minhas alunas, comprem um suporte, comprem um tripé, invistam nisso. Até para você ver também o enquadramento, né? Porque às vezes a gente monta todo um cenário e você só precisa de um trem menorzinho, não tem necessidade, né? Eu acho que o grande diferencial é isso, você usar a lente para ser seus olhos mesmo, né? Porque a imagem é diferente, o ângulo é diferente, o enquadramento é diferente.
o nosso olho, querendo ou não, ele tem uma ampliação muito maior e a gente vê de outra forma, né? E quando a gente faz esse processo, né, de fixar o celular e, enfim, escolher o ângulo, fixar o celular, fica 10 vezes mais fácil de fotografar. 10 vezes. Porque a gente acha que, tipo, meu Deus, qual ângulo? Eu não tem lá o cenário. E agora, qual o ângulo que eu vou escolher? Fico tentando 10 mil ângulos. Só que é muito mais fácil escolher o ângulo, fixar o celular e montar o seu cenário para aquilo. É 10 vezes mais fácil. Eu acho que é assim que, tipo, você começa a se desenvolver, assim. Esse é o primeiro passo, assim, de fixar o seu celular, que isso vai ajudar muito. Eu gostei bastante dessa ideia aí. Porque realmente é uma coisa que eu não... Sabe que eu nunca pensei, fixa o celular primeiro, porque a gente sempre pega... eu acho que eu vou fazer aqui. Aí deixa o celular, posiciona. Não, peraí, deixa eu ver. Aí volta... E depois que fixa o celular, de fato... Mas com a câmera é diferente. Geralmente, a gente fixa a câmera primeiro antes de montar o restante, né? Até a virada de chave também do celular e a câmera faz muita diferença também. E outra, o que você pode me contar de dica? E não só de dica, o que vem por aí? O que você tem de projeto para sair? Que a gente pode esperar? Bem, então deixa eu pensar nos projetos novos que vem por aí. Tem alguns projetos para dentro do curso que estão nascendo, e tem alguns projetos também para dentro do curso e um pouquinho para fora, que eu quero tirar um pouquinho do curso para poder falar sobre isso. Então, o primeiro deles é falar sobre vídeos, né? Porque está muito em alta e eu acho que hoje em dia o Instagram precisa de vídeo, de movimento. E a gente às vezes nem entende isso, mas a gente precisa da fotografia para conseguir fazer os vídeos também. A gente precisa. É uma composição que a gente vai fazer para a gente ter um cenário bonito. Uma coisa que está muito em alta agora na Páscoa, que é algo que eu vou até ensinar para os alunos, é fazer um Reels de Páscoa. E o que acontece, né? O que funciona? O que eu tenho visto funcionar? A pessoa monta um cenário de Páscoa, como se você fosse tirar uma foto, isso aqui é um vídeo, coloca ali seu ovo de Páscoa e aí tem diversas formas que você pode fazer esse vídeo. Eles montando o seu ovo de Páscoa, então tudo montadinho, o cenário montadinho, e é tipo uma mãozinha, aparece só a mãozinha, com o cenário montado, igualzinho a fotografia. Com o cenário montado, você vai fazendo, você vai recheando o seu ovo de Páscoa, funciona super, e a segunda opção é tipo, com o ovo de Páscoa pronto, você com a mão abre ele, ou dá uma colherada se for ovo de colher, enfim. Nossa, isso é ótimo para validar a autoridade, prova, né, do seu produto, tanto esses dois, né, para mostrar realmente não só o produto, como a marca, né? Eu acho que a questão da mãozinha humaniza bastante, principalmente para as pessoas que não gostam de aparecer, que a gente sabe que tem gente que não gosta, né? Usar a mão é muito, muito simples e é a forma diferente de mostrar o produto, porque realmente é o que você falou. O Instagram, não só o Instagram, né? Hoje em dia as redes sociais requerem movimento e vídeos, né? Requer vídeos. Depois da explosão do TikTok, então, foi muito. E aí, você fazer esse tipo de construção, e uma coisa que eu acho muito interessante os stop motions, que são várias fotos. Estão muito em alta, estão muito em alta. Está muito em alta e é muito legal. É muito maneiro. É mágica, né? Assistir, é mágica aquilo. Eu amo é muito legal. Então, eu acho que tem várias ideias, né, para usar. Sim. Então, eu quero investir nisso. Eu quero investir nisso no módulo sobre vídeos para dentro do meu curso. Eu acho. E aí a gente está bolando ainda essa ideia. Não sei se eu estou pensando em fazer um módulo de vídeos voltado, mais pensado em Reels, sabe? Tipo, como fazer esse vídeo para Reels? Então, ensinando a fazer um vídeo de receitas, ensinando a fazer os cortes, ensinando a trabalhar com CapCut, com o aplicativo que eu edito. Então, eu quero criar um módulo bem completo sobre vídeos para Instagram, para dentro do meu curso, que eu acho que é algo que vai agregar muito para as pessoas e eu sinto que precisa estar lá dentro. Então, tem esse módulo, que é um projeto novo, as alunas já sabem. E aí tem um módulo novo também que eu estou trabalhando em conjunto com uma designer para a gente falar sobre produção de conteúdo. E aí esse que entra no novo projeto. Esse é o projeto que é até maior, né? Porque
hoje em dia, eu tenho muitas alunas que ainda não entendem que é importante criar conteúdo. E eu não falei sobre isso por muito tempo. Eu comecei a falar sobre isso muito recentemente, por não ser exatamente a minha área. Mas eu já percebi que, como fotógrafa, a fotografia, tudo bem, as pessoas querem trabalhar com redes sociais, e as pessoas compram o meu curso porque querem fazer boas fotos para vender mais através das redes sociais. Só que a fotografia, ela é só um ponto ali dentro dessa cadeia do que essa pessoa precisa. Sim. Não adianta ela só ter boas fotos, é uma conexão de coisas, né? E a produção de conteúdo é muito importante. Então, eu comecei a falar sobre isso com as minhas alunas, vou fazer uma aula com as alunas novas da turma 3 sobre produção de conteúdo, uma introdução, pelo menos, para conscientizar as pessoas de que é importante falar sobre isso. E aí a gente vai criar um módulo sobre design em Canva, como que a pessoa pode escrever títulos em cima das fotos. Aí eu passei várias fotos para ela, passei o arroba de alguns alunos para ela dar uma olhada no que cada uma faz, no que cada uma trabalha. Eu tenho alunas que são empreendedoras, que são confeiteiras, eu tenho uma que é chefe de cozinha, eu tenho uma que simplesmente cria conteúdo ensinando receitas na internet, e eu tenho vários tipos de alunos, assim, então eu passei para ela algumas ideias do que ela pode fazer, assim, de alguns templates que ela pode montar para gente. E ela vai fazer uma aula sobre como criar designs dentro do Canva específicos para a criação de conteúdo. Então, esse é um projeto que eu estou muito empolgada. Estou muito empolgada com esse projeto, até para mim, né? Porque eu também apanho um pouco com isso. Eu também tenho muita vontade de aprender mais. Eu sei como isso é muito importante ter uma identidade visual. Quanto mais eu estudo sobre redes sociais, mais eu entendo que eu preciso ter uma identidade visual que converse comigo, que fale sobre quem eu sou, né? E ainda é um pouco abstrato para mim. Ainda é um ponto que eu sei que eu estou melhorando, mas eu preciso aprender mais sobre isso. Sei como é que é. Então, esse é outro projeto que eu estou bastante empolgada. Uma coisa aqui que eu pensei, quando você falar sobre a questão de vídeos, lembra de falar por exemplo, até do TikTok mesmo. Porque, assim, tem muita gente que produz os Reels no TikTok, baixa do TikTok, com a marca d'água do TikTok e reposta no Reels. O TikTok, dá para a pessoa fazer, igual você falou, monta, edita no CapCut e joga nas duas plataformas separadamente. Porque o Instagram, assim, penaliza o algoritmo, né, quando está com marca d'água de outro. E o TikTok é muito, muito bacana de trabalhar, porque ele entrega muito melhor o conteúdo do que o Instagram. Ele entrega muito bem. Então, trabalhando com relação a Reels mesmo, é bacana trabalhar as duas plataformas em conjunto. O TikTok, eu acho também que, apesar do público ser bem diferente assim, do Instagram... O público é muito diferente. É muito diferente. Já percebi pelos comentários, pelo engajamento de determinados tipos de vídeo. Para trabalhar com TikTok, trabalhar com Instagram é difícil, mas para trabalhar com TikTok você tem que estar, tipo, um pouco mais blindada. Porque muito difícil. Vem muita crítica. Os comentários são muito diferentes, porque são pessoas que não te conhecem. Sim. E você não consegue criar um relacionamento mais aprofundado com elas, não tem outras ferramentas. Tipo não tem outra forma. Então, elas não têm filtros para falar. Não. Né? Então, bem mais, é um público mais diferente. jovem também. Parece mais cru mesmo, sabe? Também, então, assim... mas é uma ferramenta interessante para trabalhar realmente para você jogar mesmo para o Instagram. Coloca lá no final, me segue no Instagram para mais dicas, porque o TikTok não penaliza. Né? Então, às vezes, é uma forma de ajudar o crescimento das meninas e tal. E também falar a questão de Reels, que tem muita coisa no Reels que dá para editar no próprio Reels e ser muito mais rápido. É verdade. Porque... Eu gosto, inclusive, de sempre legendar no Reels. Eu acho as fontes mais bonitas. Né? Eu gosto mais das cores. Eu sempre legendo, coloco os textos no próprio Reels. Porque acaba que, às vezes, a pessoa não tem... às vezes, ela quer postar aquilo ali na hora. Cara, faz então e dá para fazer um próprio stop motion dentro do Reels. Isso de vez em quando eu ensino também. É muito bacana. E com relação ao conteúdo, eu acho que a gente tem dois problemas. É porque tem tanta gente falando sobre conteúdo e fazendo conteúdo que meio que já está intrínseco que o conteúdo é importante.
Só que Sim. as pessoas não Mas sabem ainda assim, de tem fato. gente que não sabe. Não, eu acho que as pessoas sabem que é importante. E sabe principalmente o que é conteúdo. Só que tem gente que não sabe o que o conteúdo de fato faz, sabe? Eu acho que, principalmente quando se trata de venda, menos do que de serviço, ou de venda de produtos, a pessoa acha que ela precisa, por exemplo, estar vendendo o tempo inteiro no Sim, é Instagram. verdade. É verdade. Então, ela não entende que um conteúdo bem trabalhado, que mostra o produto dela, igual... Cara, esses dois exemplos que você deu de ideias, né, de vídeos, de conteúdo, isso atrai muito mais do que um post, meu ovo de Páscoa tá X reais. Entendeu? Sim, Então, é eu acho verdade. que a maior parte das pessoas... As pessoas não entendem que existem diferentes conteúdos. É um funil, né? É um funil. Ela tá lá no fundo do funil falando sobre venda o tempo inteiro. Ela não tá criando um relacionamento. Sim. Postando o que vai atrair gente, o que vai criar autoridade, o que vai criar um relacionamento com o cliente. Né? Isso tudo é essencial. Sim. E, enfim... Rede social é sobre relacionamento. Sim. E eu acho que entender isso é essencial, né? E realmente as pessoas não sabem. Não, e com relação a isso, as pessoas não entendem que é para se relacionar. É para se relacionar com o seu público. Por isso que é importante humanizar a marca. Não é por causa de, eu preciso aparecer no story. Eu sou muito contra isso de falar que precisa. Ninguém precisa nada. Tem formas de você fazer de forma diferente. Não precisa nada na internet. Enfim. Eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui falando, porque eu estou falando, estamos falando. Não, eu também. Eu estou gostando tanto da conversa, mas eu sei que o dia aí é corrido também. Sei que está borbulhando de projetos aí. Projetos que você tem que botar no papel, colocar o passo a passo para serem realizados, concretizados, para a gente ver o mais rápido possível. Então, eu agradeço muito você. Obrigada a você pelo convite. Nossa, foi muito bom vir aqui falar um pouquinho sobre tudo. Às vezes a gente não fala, né? E sei lá. É tanta coisa que acontece que é legal mostrar, né? Que acontece muita coisa. E, tipo, não é só, sei lá, tá o no lado feed positivo. do Instagram. Né? Atrás de um post, e é uma coisa que eu gosto bastante, que você, por exemplo, muitas vezes tira uma foto no story mostrando o Canva, por exemplo, você fazendo um post. Atrás de um post de conteúdo mesmo, tem muitas coisas antes. Não é só aquilo lá, não está no final. Tem toda uma preparação. Então, eu acho muito legal isso, e eu acho que foi essa conversa, as pessoas verem que tem passos atrás, que ela não está sozinha, ela pode seguir rumo que vai conseguir. Sim, que é um processo, né? E todo mundo passa pelas dificuldades. Para todo mundo, as dificuldades são ali para todo mundo. Vamos juntas, vamos crescer. E vamos juntos. Vamos dominar o mundo, porque é nosso e está aí para ser conquistado. Mulher, mãe, esposa, dona de casa, dona de tudo, empreendedora e marqueteira, todas ou nenhuma, mas sempre pioneira.